dia, galerinha aí do nono ano. Vamos aqui com mais um assunto, dando sequência à aula do professor Josélio sobre equação do segundo grau. Hoje eu vou iniciar aqui com a resolução das equações incompletas. As equações incompletas são aquelas que vai faltar um dos coeficientes, ou o coeficiente C, o coeficiente B. Só não pode faltar o coeficiente A, porque esse nunca deve ser igual a zero. Eu vou classificar essas equações em três tipos. Vou chamar isso aqui tipo 1. Nessa equação, nós temos aqui ax ao quadrado mais bx e falta o c. Quando falta o c, é subentendido que esse c ele é igual a zero. Mas como é que eu resolvo essa equação aqui incompleta, que tem apenas o coeficiente A e o coeficiente B? Nós vamos aqui fatorar. E esse fatoramento poderia ser feito usando o termo comum em evidência, tanto da parte literária quanto da parte numérica. Mas nós vamos facilitar aqui apenas obtendo o termo comum da parte algébrica. Aí eu tenho aqui, olha, um termo ax ao quadrado mais bx. Eu vou apenas me atentar aqui para o termo comum, que é o x ao quadrado e o x. Esses dois termos, o menor deles eu vou colocar na evidência. O menor se refere ao que tiver menor expoente, que é o x aqui. Então ele fica na evidência. É como se esse x ao quadrado aqui fosse x vezes o x. Isso gera x ao quadrado. Então, se eu já peguei um x e coloquei na evidência, vai sobrar o outro x. Então, sobra aqui para esse termo o a e o x. São dois, um está na evidência, o outro sobrou. Já no segundo termo, que é bx, o x está na evidência. Sobra apenas o termo b. Eu tenho aqui agora um produto. Cada fator desse produto ele é considerado uma equação, onde a primeira equação, aqui nós temos o x, que vai ser igual a zero. Já temos uma raiz. A raiz aqui é o x, que é igual a zero. A outra equação é ax mais b, que também vai ser igual a zero. Essa equação ela já é do primeiro grau. Para resolver, nós vamos seguir o mesmo método de resolução de uma equação do primeiro grau. Vamos transferir esse b para o segundo membro. Lembrando que se nós transferirmos um elemento de um lado para outro da igualdade, muda-se o sinal. Então, dando sequência aqui, nós temos o b, que era positivo, ele foi negativo. E aí eu tenho a equação ax, que é igual a menos b. E, para finalizar, nós vamos transferir esse coeficiente a, ele está multiplicando o x. O meu objetivo aqui é isolar o x, como está aqui, isolado. E, se o a está multiplicando, ele deve ir dividindo o segundo membro, que é o menos b. E aí nós temos a raiz, a segunda raiz, que é x é igual a menos b, dividido por a. É complicado entender da forma algébrica, mas vamos experimentar agora da forma numérica. Talvez facilite mais a compreensão. A equação aqui é 2x ao quadrado mais 10x, que é igual a zero. Nessa equação, nós temos aqui o coeficiente a é 2, o coeficiente b é 10. Nós vamos fatorar, mas apesar de usarmos o fatoramento termo comum em evidência, iremos fatorar só da parte literária, colocando o x, como eu já falei, na evidência. Porque se eu fatorar aqui a parte numérica, eu vou obter uma equação reduzida. Mas no final vai dar tudo a mesma resposta. Então vamos aqui do método mais simples, usar o x de menor expoente. É como se eu pegasse esse x aqui do 10 e colocasse ele aqui fora, na evidência, abre-se um parêntese. Aqui nesse x ao quadrado, como eu já falei no exemplo anterior, eu tenho x vezes x, eu tenho x duas vezes.
Se eu pego um deles e já coloquei aqui fora, sobrou o outro. Então, sobrou aqui o 2 e sobrou o x do x ao quadrado, porque um fica fora, o outro fica aqui junto com o 2. De maneira que se eu multiplicasse esse produto, x vezes 2x, eu teria aqui o valor de antes, que é 2x ao quadrado. Então, seguindo a equação, mais o 10, o 10x, mas esse x aqui, ele já está lá na evidência, nós colocamos aí na evidência, sobrou apenas o termo 10. E aí eu tenho a equação já fatorada, que ficou x vezes 2x mais o 10, que é igual a zero. O primeiro x aqui, que está fora do parêntese, ele vai ser igual a zero. Está aqui, ó. É uma equação, já é uma raiz. X é igual a zero. A segunda equação, que é 2x mais 10, nós vamos pegar ela aqui e escrever abaixo e tornar ela igual a zero também. As duas, aqui são duas equações em uma, né? Cada fator dele gera uma equação que é igual a zero. Então, 2x mais 10 é igual a zero. Vamos resolver aqui usando o princípio aí, igual a equação do primeiro grau. O 10, ele é positivo, nós vamos jogar no segundo membro. Ele vai negativo. Faltou uma igualdade aqui. Então, ele é positivo, vai negativo. E o 2, que multiplica o x, vai dividindo esse menos 10. Ó. E ao dividir o menos 10, o 2, a raiz é menos 5. E aí nós temos de solução a resposta, que é o número 0 e o número menos 5. Essa é a solução. O tipo 2. Esse tipo 2, a equação, ela vai ter o termo A, o termo C. Não tem o termo B. Nós vamos usar aqui o método de radiciação, né? Aqui, olha, nós vamos transferir esse C para o segundo membro. Se ele é negativo, vai positivo. Se ele é positivo, vai negativo. Aqui eu coloquei um exemplo negativo. Está menos C e ele vai positivo esse C. Agora, o A, o coeficiente A, está multiplicando o x ao quadrado, esse A vai dividindo o C. E eu tenho aqui x ao quadrado, que é igual C sobre o A. Né? E agora, pessoal, eu tenho aqui um quadrado nesse x. Quero eliminar. Como ele é uma potência, eu elimino jogando a operação inversa no segundo membro. A operação inversa de potência vai ser radiciação. Isso aqui é raiz quadrada, perdão, isso aqui é um quadrado, então o inverso vai ser raiz quadrada. E aí nós temos a raiz da equação, que é x é igual a mais ou menos raiz quadrada do C sobre o A. Meio complicado entender de uma forma algébrica, então vamos ver numericamente. Nós temos aqui numericamente a equação, ó, 2x ao quadrado menos 18, que é igual a zero. Esse 2 é o A, esse 18 é o C. Nós não temos aí o B, ou seja, o B é subentendido, que é o número 0. Então, aqui para resolver, nós vamos pegar esse 18, aqui é a equação, ó. Nós vamos transferir esse 18, ele é negativo, ó. Nós vamos transferir ele para o segundo membro e ele vai positivo. E aí eu tenho 2x ao quadrado é igual a 18. Agora, o número 2 aqui, ele está multiplicando o x, então ele deve ir com a operação inversa. O inverso aqui da multiplicação é a divisão. Então, se o 2 está multiplicando, vai dividindo. Vai dividindo quem? O segundo membro, que é um 18, aí fica x ao quadrado é igual ao 18, dividido, essa barra aqui é a divisão, por 2. Esse 2 é esse mesmo aqui, que foi para o segundo membro dividindo. E ao dividir 18 por 2, eu tenho o número 9. E eu tenho a equação reduzida, x ao quadrado é igual a 9. Bem, eu quero eliminar agora o quadradozinho aqui, né? Eu jogo a operação inversa, que é radiciação. E aí fica mais ou menos raiz de 9. Elimino o quadrado, jogo a raiz quadrada no segundo membro.
E é só calcular a raiz quadrada do 9. Quanto é a raiz quadrada do 9? É o 3. Sabemos que todo número vai ter duas raízes quadradas, mais ou menos 3. Então, para essa equação 2x ao quadrado menos 18 que é igual a zero, os valores que tornam esse polinômio nulo é o 3 positivo ou o 3 negativo. E eles são chamados de raízes. Vamos aqui para a última equação incompleta, a do tipo, vou chamar de tipo 3. Nessa equação, vai faltar dois coeficientes, o coeficiente B e o coeficiente C. Ela tem apenas o coeficiente A, pois esse nunca deve ser igual a zero. Sempre vai existir ele quando se trata da equação do segundo grau. Essas equações são as mais fáceis de resolver, porque todas as vezes a raiz vai ser zero. Eu tenho aqui, ó, a vezes x ao quadrado que é igual a zero. Bem, se eu tenho um produto de dois termos, um A e um B, e eu sei que esse produto aqui é igual a zero, bem, se um número é revelado, suponho, não importa quem seja, ó, se eu tenho aqui um 3 vezes um B, que vai ser igual a zero, a única forma disso ser verdadeiro é se esse número B for zero. Porque não vai existir outro número que eu multiplique aí e gere um produto zero sem que nesse produto não tenha fatores zero, produtos nulos. Então o A não importa quem ele seja, o A depende aí de quem ele vai ser. Se tem o A vezes x ao quadrado vai ser zero, então subtens aqui que esse x vai ser sempre o número zero. E vamos lá resolvendo uma equação aqui numericamente. Eu tenho 2x ao quadrado igual a zero. Olha, o A aqui ele é 2. Eu não sei. Eu tenho aqui 2x ao quadrado igual a zero. Já sabemos que para que esse produto seja verdadeiro, x só pode ser zero. Então lembra aí, toda vez que a equação tiver apenas o coeficiente A, o valor da raiz vai ser sempre zero. Eu deixo aqui uma atividade, A, B, C, D, E, F. Boa sorte e até mais.